olha, gente, o ator brasileiro Eduardo Muniz está realizando vários trabalhos lá nos Estados Unidos, o país que a gente está repercutindo aqui, onde interpretou o Daniel Lima em Grey's Anatomy, série americana que fez, inclusive, muito sucesso. Ele também é dublador, responsável pela voz original de Hellick em Fortnite, um dos jogos mais conhecidos deste planeta, além de ter sido um dos vencedores no Voice Arts Awards, a maior premiação de voz lá nos Estados Unidos. Edu, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você. Bom dia a todo mundo. Bom dia, ouvintes. Bom dia. E as pessoas que estão assistindo a gente também. Escuta, a classe artística não quer Trump, certo? Não. Eu sou cidadão americano, então você também é cidadão americano. Colocando meu voto, não vai. Estou ouvindo vocês falando aqui. Como é que você vê isso, essa eleição lá? Porque a probabilidade da ele é forte, hein? É forte, mas existe também uma coisa grave que aconteceu no Capitólio, e isso está sendo visto, ele tem 2 estados que ele está proibido de estar no ballot, né? Então isso também está contando, ele tem 91, se não me engano, processos ainda em andamento. Então essas coisas são várias peças no tabuleiro ao mesmo tempo. É complexo, assim. Não é tão assim, ele vai certamente ganhar a primária, mas assim, se vai poder estar no ballot para a pessoa poder votar, são outros 500. Ele tem, o Partido Republicano tem a Suprema Corte Americana, a maioria lá, né? Então, se a Suprema Corte Americana pode a qualquer momento vetar isso, e ele está no ballot. Mas tem muitas peças aí no tabuleiro. Acho que ele tem muita água para rolar até novembro. Né? Agora, Edu, no final do ano passado teve uma baita de uma greve lá em Hollywood, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente se a situação já deu uma normalizada, Sim. A greve acabou, eu fui bem ativo nela, assim, junto com a comunidade, com os atores lá. Alguns dias eu fui capitão ali na Sony, a gente tinha capitões em alguns estúdios, né? Para organizar os piquetes e tudo, e acabou, foi uma vitória, assim, foi difícil, foram meses, foi a maior greve da história, juntando os dois sindicatos. Para quem não estava acompanhando, o que é que estava em jogo? Quais eram os pleitos ali? Começou com, basicamente, salário, né? Como as empresas, os estúdios são públicos, são abertos, são empresas de capital privado aberto, os números dos pagamentos do CEO eram assim, Netflix, últimos 5 anos, $500 milhões. O cara da Warner, $300 milhões. E o salário dos atores e dos escritores, dos diretores, só sempre baixando, né? E chegou num limite insustentável isso. Então a conversa começou com grana. Assim, não dá para uma pessoa ganhar $500 milhões e 87% dos atores não ter acesso a plano de saúde lá pelo SEG, né? Então estava muito discrepante. A inteligência artificial entrou no jogo depois. Começou com direitos conexos e grana, salário base, piso. E depois entrou a inteligência artificial, porque foi mais ou menos quando o ChatGPT estourou e o assunto foi para a mídia. Eu acho que foi inteligente do SEG abraçar essa onda e surfar essa onda da inteligência artificial. Os contratos são negociados de 3 em 3 anos. Então, assim, o que vai estar em jogo agora, daqui a 3 anos vai estar em jogo de novo. Mas melhorou o salário? O salário melhorou, foram 7% de aumento no primeiro ano, depois do final do primeiro ano inteiro são 11%, então já vai bater a inflação, mais um pouquinho. Os salários em geral melhoraram para todo mundo, inteligência artificial só com consentimento, eles não podem gerar a pessoa digitalmente, colocar sem avisar, tem que pagar também. Tudo isso não estava em jogo antes, né? O problema fundamental é que os contratos, o contrato base, a Constituição, digamos assim, é de 1982, uma coisa assim. E de lá para cá, DVD, a indústria mudou completamente. Mas o contrato, sempre a base foi essa, assim. Então o contrato não serve mais para esse mundo, está muito defasado. Então o que gerou essa greve foi, gente, não dá para fazer um contrato dessa época para o mundo de hoje, assim. Então foi isso que Deixa eu fazer uma rápida pausa para você que está no rádio, são 11h37, nós já voltamos. Maninho... A gente estava falando de inteligência artificial, você também é dublador. E uma coisa que está repercutindo com muita polêmica são as dublagens feitas, a tradução, né, do discurso feita com a voz da própria pessoa originalmente. Eu vi que tem uma associação de dubladores aqui no Brasil que está pedindo para proibir isso. Qual a tua visão a respeito? Porque é interessante você ouvir o ator com a voz dele falando outra língua. Acho que era até um pleito dessa greve também, essa questão de inteligência artificial com relação aos roteiristas, não os dubladores, mas o fato dos roteiristas
terem meio que o seu emprego colocado em xeque por causa da inteligência artificial. A greve do WGA também foi muito por conta da inteligência artificial, né? Mas, correspondendo à sua pergunta com relação à dublagem, eu faço mais locução do que dublagem. Por exemplo, o Relic tem uma diferençazinha, não sei se nem todo mundo sabe a diferença entre dublagem e locução, né? A dublagem, ela necessariamente tem uma tradução de língua que acontece. O caso do Relic, por exemplo, foi original. Aliás, a gente criou uma língua que não existe, então é diferente um pouquinho nesse sentido. Então não me preocupa tanto inteligência artificial nesse sentido. Mas, dito isso, os dubladores devem estar preocupados sim, porque tecnologia é um troço que vem para ficar. Se você conseguir ter o Brad Pitt falando com a voz dele em português, com as entonações, vai ser muito difícil você convencer. Ao mesmo tempo, nós somos humanos, tem pessoas que vivem disso, e essa transição ela tinha que acontecer de uma forma que fosse razoável, né? Não pode ser assim, gente, chegou a tecnologia, assim, nunca mais você vai trabalhar na sua vida, tipo, acabou para você. Então, eu acho que o futuro vai ser esse. Eu não vejo outro jeito, outro lugar para ir.